24, onde as notícias e a opinião não perdem tempo. E agora o comentário de Constança Cunha Sá. Constança, boa noite. É óbvio o tema de hoje. Passos Coelho envolvido numa nova polémica nos últimos dias, uma nova polémica que tem a ver com falta de pagamentos, que já não é a primeira vez que se levanta esta suspeita. Desta vez, o próprio Passos Coelho confirma que tinha uma dívida à Segurança Social, não pagou durante 2 anos, não pagou durante 5 anos. Em 2012 soube que tinha essa dívida, mas decidiu pagá-la só no final, depois de concluir o seu mandato como Primeiro-Ministro. Acabou por pagá-la antes porque percebeu com certeza que a notícia iria ser retratada na imprensa. Que leituras políticas há a fazer deste caso? Só a descrição que tu fazes e a descrição dos factos mostra a gravidade de tudo isto. Bem, vamos lá ver. Nós temos um Primeiro-Ministro que esmifrou os portugueses com o maior aumento de impostos de sempre, que arruinou famílias e famílias, e milhares de famílias que deviam dinheiro ao fisco, nomeadamente, e à Segurança Social. Ainda a semana passada houve uma proposta do PS e do Bloco de Esquerda para que as pessoas com dívidas ao fisco não ficassem sem a primeira habitação. Ou seja, tu podes dever 500 euros ao fisco... Em montantes muito pequenos. Em montantes muito pequenos e perderes a tua habitação. E o Estado não ganha muito com isso, porque no geral o dinheiro vai para o banco e as pessoas ficam sem casa, com a dívida e não se resolve nada. E a maioria chumbou, sem apresentar qualquer tipo de alteração. Portanto, este senhor, que se apresenta como Primeiro-Ministro nesta qualidade, descobrimos agora que este senhor teve 5 anos, desde que saiu da Assembleia da República, em 99, teve 5 anos sem pagar à Segurança Social. Porque não sabia. Porque não sabia. Porque julgava que não era obrigatório. Porque achava que era uma opção. Bem, primeira coisa, o desconhecimento da lei não é um argumento. É um nem princípio jurídico, muito menos politicamente. Segundo lugar, ele não é um cidadão qualquer que pode ser acusado de literacia financeira. Ele tinha vindo à Assembleia da República quando tinha exercido o mandato de deputado. Ele, durante as sessões na Assembleia da República, quando discutiu a Segurança Social, quando se falou ele não sabia como é que se financiava a Segurança Social. Isto é de uma incompetência a todo horrível. Quer dizer, ele não sabia. Isto não é justificável. Não é justificável porque não é justificável, não se pode alegar o desconhecimento da lei para não cumprir a lei. Ao contrário do que ele diz, ele não tem que ser notificado, ele é que tem que se informar. Ele está a receber dinheiro. Ele está a receber dinheiro por serviços prestados. Obviamente tem que ser informado de quais são as contrapartidas que tem que dar ao Estado, nomeadamente em termos de impostos e em termos de segurança social. Qualquer pessoa sabe isso, qualquer trabalhador precário, qualquer trabalhador a recibos verdes, e também para já não falar do que ele tem feito, exatamente das medidas que tem tomado em relação a esse grupo. Mas qualquer pessoa é obrigada a saber que tem que descontar para a Segurança Social, obviamente. Como é que uma pessoa que foi deputada não consegue perceber isso? Eu acho que mostra uma irresponsabilidade e uma falta de consistência, porque quer dizer, eu tenho que admitir, se eu acreditar no Primeiro-Ministro das duas, ou ele está a mentir, o que é grave, sabia, sim senhora, e tentou escapar, é grave, ou então está a dizer a verdade, mas está a dizer a verdade, nós estamos perante um deputado que desconhecia em absoluto as regras fundamentais da Segurança Social. Quer dizer, o que é extraordinário. Depois há aqui mais uma atrapalhada, que é, ele diz agora ao público que em 2012 foi alertado para essa situação. Portanto, ele não foi alertado agora, foi alertado em 2012. E em 2012, aparentemente, um jornalista confrontou com essa situação e ele disse que, sim senhora, informou-se junto da Segurança Social, confirmou a sua dívida, confirmou que tinha prescrito e, portanto, decidiu que não pagava, que pagaria depois. Mas o que é isto? Depois de deixar o cargo de Primeiro-Ministro, no final do mandato. Quer dizer, mas os cidadãos que eu saiba pagam quando têm que pagar, não é? Quando acham conveniente. Eu, para mim, agora parece melhor. Eu até vou pagar isto, mas parece melhor pagar depois de ser Primeiro-Ministro. Mas ele não se vai candidatar outra vez a Primeiro-Ministro no meio disto tudo, porque no dia em que saiu esta notícia, saiu uma entrevista no Expresso em que ele pedia a maioria absoluta. Portanto, não sei se era daqui a 10 anos que ele ia pagar, não sei, não faço ideia. Com essa maioria absoluta, se calhar punha-se outra vez o mesmo problema. Agora, o problema não é esse, quer dizer, ele paga agora porquê? Como por coincidência, paga agora quando o público, o jornal público, o confronta com a situação e decide publicar a história. E é na véspera da publicação da notícia, Pedro Passos Coelho vai a correr pagar a dívida. Mesmo não estando essa dívida prescrita. Mesmo estando a dívida prescrita, mas isso ele pode fazê-lo, atenção, isso ele pode fazê-lo, pode pagar até para
enriquecer, vá lá, a sua carreira contributiva. E, aliás, a informação que tenho é que ele não pagou a totalidade da dívida. A totalidade são 4 mil euros. Não, a totalidade acho que é mais. Segundo o público falava em 7 mil com juros de mora e a totalidade é mais. Agora, isto de facto é tudo isto um pouco extraordinário. Depois há aqui uma dúvida que tu lembras-te em outubro, houve aí um grande polémica à volta dos pagamentos que ele recebia do centro português para a lusofonia, uma coisa assim, e ele falava em despesas de representação. São estas despesas que ele continua a ter depois de ser deputado, que estão em causa também lá está esse centro. Quer dizer, esquisito. Agora, ele no fundo pagou, foi obrigado sentiu-se obrigado a pagar, porque o público ia publicar uma notícia. Mas a verdade, pura e dura, é que durante 5 anos não pagou. A partir de agora, ele não tem qualquer autoridade para falar, por exemplo, sobre coisas tão simples como, e que ele gosta tanto de falar, sobre o déficit da Segurança Social. Nós ouvimos várias vezes ele dizer que tem que ser feita, que aliás não fez, mas tem que ser feita, uma reforma da Segurança Social, cortar nas pensões dos reformados, cortar aqui, cortar acolá, porque o sistema é insustentável. Aparentemente, este senhor não sabe nada da Segurança Social. E se sabe, aprendeu agora com cuspe nos anos em que está no coisa, e mesmo assim não sabe muito, porque em 2012 achou que não podia pagar, não é? Portanto, com que legitimidade é que este senhor agora se dirige aos portugueses? Com que legitimidade é que a Segurança Social vai cobrar, a partir de agora, coercivamente, dívidas de cidadãos que não pagaram à Segurança Social? Porque, quer dizer, com que legitimidade é que tu podes ver a tua casa confiscada porque tens uma dívida ao fisco? Isto deixou de ser possível. E eu acho isto gravíssimo, de facto, não ter pago durante 5 anos. Porque, repara, quer dizer, não é uma coisa, não é um lapso de 1 ano, é uma coisa de 5 anos. Durante 5 anos, ele, no fundo, não pagou, diz que não percebeu que tinha que pagar. E é o que eu te digo das duas, uma, ou está a mentir, o que é grave, ou está a dizer a verdade, e é gravíssimo. Portanto, do ponto de vista político, Constança, que consequências é que poderá ter também este caso? Seria suficiente para a queda de um governo, se estivéssemos eventualmente noutras circunstâncias, ou perante outro governo? Ou perante outro governo, ou perante outro país. Ou perante outro país. Outra oposição também. Não, e perante outro país. Eu penso que não se vai pôr, mas nós chegámos a um ponto, de facto, eu começo a achar que nós chegámos a um ponto em que vale tudo. Quer dizer, vale tudo, ninguém se demite, ninguém assume responsabilidades por coisíssima nenhuma, portanto também não acredito que Pedro Passos Coelho vá assumir esta responsabilidade. Mas a verdade é que isto é um caso sério, não é um caso banal, não é um casozinho de um deslize ou de um lapso, como vem dizer Marco António, isto não é lapso nenhum, isto é uma ação continuada e portanto, é evidente que enfraquece imensa a posição política dele, nomeadamente em relação a uma população que está subcarregada em impostos. É porque as pessoas, no fundo, olham para isto e pensam, mas espera aí, se eu me atrasar no pagamento de uma dívida, vêm ter comigo e confiscam-me bens. E depois há uma coisa aqui extraordinária, o ministro Mota Soares tratá-lo como uma vítima, De um erro da Segurança Social. Uma vítima, quer dizer, a vítima é uma pessoa que não pagou durante 5 anos à Segurança Social, que não foi detectada pela Segurança Social, que viu prescrever a sua dívida à Segurança Social e que agora, a reboque de um jornal, decide pagar porque tem eleições pela frente. E não lhe convém que este assunto... Mas também não ouvimos, Constança, da parte da oposição, uma grande... Enfim, vamos ver, eu acho que o PS... Não ouvimos a oposição dar muita importância a este caso. Tirando o PS, que falou depois da declaração que Passos Coelho fez hoje, nenhum dos outros partidos decidiu fazê-lo, nem o PCP nem o Bloco. Não, mas embora o PC, tivessem pedido explicações o PCP e o Bloco falaram ontem, o Bloco até de uma forma bastante violenta e dura, o PCP também, com desculpas farrapadas, o PS hoje dá um passo em frente e quer levar o assunto à Comissão de Trabalho e de Segurança Social. Portanto, eu acho que isto não vai ficar por aqui e que é necessário que o Primeiro-Ministro dê, de facto, explicações, porque aí a oposição tem razão. As explicações que ele dá não são suficientes, não é suficiente, não basta dizer, eu não conhecia a lei. Eu não conhecia a lei, não faço ideia de como é que era a lei. Quer dizer, se tu usares esse argumento na Segurança Social, vais ver o que é que te acontece. Se chegares lá com uma dívida de 5 anos, com juros de demora de não sei quantos, e disseres, mas eu não sabia, ninguém me disse nada, eu não sabia. Tu vais ver o que é que te acontece. E, portanto, não se percebe muito bem como é que ele pode ser vítima do... Apareceu já
ainda hoje um vice-presidente... Porque essa questão da vítima surge porque alegadamente terá havido um erro dos serviços da Segurança Social que naqueles anos não terão Pois, mas esse erro notificado... Notificaram. O vice do Instituto da Segurança Social veio dizer, um dirigente do Instituto veio dizer o seguinte: em 2007 foi feito um apanhado, por assim dizer, das pessoas que deviam dinheiro à Segurança Social nos períodos compreendidos entre 2002 e 2004. Não foram até 99, como era o caso de Passos Coelho, porque em 99, nessa altura, já tinham prescrito. E mandaram uma carta, mas não mandaram a carta registada. Portanto, não mandando a carta registada, considerou-se depois que aquilo não tinha efeitos jurídicos para avançar. Não havia como provar que as pessoas tinham recebido a carta. Portanto, eu também não entendo como é que o Ministro, se não há uma carta registada, tem números sobre a quantidade de vítimas que houve neste processo. E a verdade é que isto também mostra uma coisa: ele recebeu a carta, pode ter dado para o caixote de lixo, mas o que o vice-presidente do Instituto de Segurança Social vem dizer é que em 2007 foi feito um levantamento e foram enviadas cartas, não sem aviso de recepção, mas foram enviadas cartas a todos os que deviam, tinham dívidas à Segurança Social entre 2002 e 2004. Ora, Passos Coelho incluía-se nesse pacote, porque é evidente, ele teve desde 1999, de outubro até setembro de 2004. Portanto, é evidente que se incluía nesse pacote. Isso mostra que ele deve ter recebido uma carta. Pode não ter ligado à carta, a carta pode ter extraviado, pode acontecer, mas o manchete é tê-la recebido. Por isso é que nada disto cola, porque, Carla, que sentido é que faz uma pessoa dizer que foi avisada da situação em 2012, mas que decidiu que a melhor altura para fazer isso, para pagar isso, era depois deixar de ser primeiro-ministro. Mas há alguma incompatibilidade entre ocupar um cargo público e pagar as dívidas à Segurança Social? Vamos ver, Constança, como é que... No fundo é o que ele dá a entender, é que há uma incompatibilidade entre ocupar-se um cargo público e pagar as dívidas que deve pagar à Segurança Social. Vamos ver como é que evolui este caso. Não, e este caso é particularmente grave, tendo em conta o tratamento que ele deu aos reformados durante estes 3 anos, em nome da sustentabilidade da Segurança Social. Este também é um ponto, não é só os impostos, é o corte que foi dado nos reformados em todas as reformas, com o argumento de que era preciso assegurar a sustentabilidade da Segurança Social. E agora temos mesmo que terminar e vê-se que a sustentabilidade da Segurança Social baseia-se muitas vezes em casos como este, como o dele, que não pagou. Fica também por aqui esta edição, na TVI 24, já a seguir, Olhos nos Olhos. Boa noite, até amanhã.